E aí, pessoal, tranquilo? Prazer, aqui é o professor Nathan Nader, do Cacique de Itajubá. Como nós não iremos poder nos encontrar pessoalmente nos próximos meses aí, devido à pandemia do coronavírus, né? A gente vai tentar fazer algumas aulas via online mesmo. Então, eu estarei disponibilizando esses arquivos tanto no Google para vocês, quanto esse vídeo. Eu recomendo que vocês acompanhem esse arquivo junto com um vídeo, ou vocês podem até estudar por outros meios. Também, se vocês quiserem recomendar exercícios porque eu faço durante isso, se vocês quiserem recomendar alguma matéria que eu tenha que voltar, vocês podem ficar à vontade para ou comentar ou enviar algum e-mail. Tranquilo? Essa é a aula 4. A gente vai trabalhar um pouco com calorimetria. É, a gente nos arquivos eu estou colocando basicamente a descrição do que é cada coisa e mais ou menos alguns exercícios e exemplos sobre, beleza? Então vamos começar com o exemplo da calorimetria, né? A calorimetria é o estudo que trabalha com a transferência de calor, sendo o calor energia térmica que é transferida de um corpo para outro, tendendo para um equilíbrio térmico entre os corpos. Então, desde a primeira aula, a gente está falando basicamente de é, coisas que parecem com isso, né? A gente lembra que aquele exercício quando você coloca um corpo do lado do outro, em um sistema que a gente está agora abordando como ideal, isolado, certinho, esses dois corpos vão tender a um equilíbrio de temperatura entre si, ou seja, os dois tendem a chegar ao mesmo valor de temperatura. Como que eles fazem isso? Através da transferência de calor. Beleza? Vamos ver um exemplo prático agora que a gente tem no dia a dia, né? Imagine que você acabou de tirar do congelador, você acabou de tirar da sua geladeira e colocou num copo uma coca, né? Ela tá geladinha, beleza? Aí você coloca isso em cima da mesa, beleza? Está numa temperatura ambiente, tá muito quente, como aqui no exemplo, está uma temperatura de 36 graus. O que vocês acham que vai acontecer com essa coca? Com certeza ela está com uma temperatura mais baixa do que o ar que está à volta dela aqui. Até tem aqui no desenho vários ar ao redor dessa coca. Essa coca vai trocar calor com o ar. Sempre a gente prestar atenção que não existe transferência de frio ou alguma coisa nesse sentido. Sempre é transferência de calor. Então o ar que está mais quente vai transferir calor para a coca, vai fazendo a temperatura dela elevar até chegar em uma temperatura de equilíbrio. O que é bom ressaltar nessa questão aqui, né? O que vai acontecer? Basicamente, o ar que está mais próximo da coca, ele como está cedendo calor, energia térmica, ele está perdendo temperatura, beleza? Então, o que acontece quando algo perde temperatura? Bem, o ar quente sobe e o frio desce. Então, esse ar está descendo e está chegando aqui mais ar quente, esquentando ainda mais a coca. É claro que a coca, em relação a todo o ar que está em volta dela, vai fazer pouca diferença. Devido à quantidade de ar, ela não vai conseguir nem mudar essa temperatura aqui. Ela não vai conseguir deixar o ar por exemplo, você está na cozinha, deixar o ar inteiro, a diferença vai ser praticamente insignificante, beleza? Vamos passar para duas ideias principais de calor, né? O calor sensível e o calor latente, beleza? O calor sensível é como denominamos a transição de temperatura causada pela troca de calor, em que essa energia térmica, no caso o calor, vai afetar somente na temperatura do corpo, sem mudar sua fase. Então, a gente sempre tem que lembrar que no calor sensível não há troca de fase. Então, por exemplo, nessa coca aqui, seria o caso de um calor sensível. Ela, ela não está trocando de fase. Mas no caso desse gelo, para ele virar água, a gente já vai entrar no caso do calor latente. O que é algo latente, né? Latente é aquilo que, se vocês procurarem no dicionário ou qualquer coisa assim, é algo que tende a trocar, que está oculto, alguma ideia assim,
que você faz meio que por debaixo dos panos. Então, é uma quantidade de energia que vocês necessitam para trocar, mas ela sempre fica um pouco oculta, beleza? É a quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo suficiente para a mudança de fase. Então, sempre o calor latente a gente vai lidar com mudança de fase. É o quanto de energia que você precisa para trocar a fase daquela sua substância, beleza? É, como a gente pode perceber através das formas, é desse jeito que a gente calcula o calor latente, a quantidade de energia é suficiente para a gente é, aquecer determinada massa com determinado calor específico, né? É bom lembrar que esse calor específico ele é determinado por cada tipo de substância, beleza? Então a água tem seu próprio calor específico, o vidro tem seu próprio calor específico, qualquer outra substância tem o seu próprio calor específico. Isso que faz mudar ela conseguir receber mais calor e com uma menor variação de temperatura, beleza? É, vamos olhar. É sempre bom lembrar, para ressaltar aqui também, essa parte do calor latente, é que a gente sempre não usa o calor específico, mas o calor latente. Tranquilo? Então, um jeito de você lembrar esses dois é sempre que você tem a transferência, a mudança da fase. No caso, a gente vai usar latente, que é o que está oculto, né? E sempre nesse a gente utiliza o calor específico, beleza? É bom a gente lembrar também que, no caso, o Joule ele está no SI, né, no Sistema Internacional. Então, ele é a convenção do Sistema Internacional. Mas, usualmente, a gente usa mais calorias. A maioria dos exercícios usam mais calorias. Então, é sempre bom lembrar que uma caloria equivale a 4,17 joules, beleza? Nesse gráfico aqui, a gente pode ver basicamente como funciona essa transição de calor sensível e calor latente, beleza? Vamos tentar interpretar esse gráfico agora, beleza? O eixo X é a nossa quantidade de calor, beleza? E o eixo Y é a nossa temperatura. Então, o que acontece aqui, ó? Se vocês prestarem atenção nessa reta que está subindo aqui, ó. Nesse momento, a gente está aumentando a temperatura, o eixo X está correndo para a direita, então está aumentando a temperatura e aumentando também a quantidade de calor. Já no caso dessa segunda fase, em que vira uma reta totalmente plana aqui, uma reta totalmente horizontal, o que acontece é que a temperatura não muda. Se a gente prestar atenção no eixo Y, a temperatura não altera enquanto a quantidade de calor está variando. Então, todo esse valor daqui até aqui seria esse Q é igual a ml nosso. Então, imagina, por exemplo, que isso daqui é para mudar para a fase do líquido, a fase do gasoso para o líquido, por exemplo, ou então a fase do sólido para o líquido. Você vai ter uma temperatura aqui que você vai fornecer calor e ela apenas vai aumentar a sua temperatura, mas vai chegar no momento em que você vai fornecer calor e ela não vai aumentar mais sua temperatura, mas ela vai pegar essa energia para trocar de fase de novo, por exemplo, passar para o gasoso nesse caso aqui, que é como está a descrição aqui, né? Aqui a gente tem como calor sensível, então a mudança na temperatura, se você ver, a temperatura varia, o eixo Y varia, aqui ele é negativo e ele começa a aumentar até chegar perto do zero, então ele está aumentando o eixo Y. Já no caso do calor latente, ele não está aumentando a temperatura, ele mantém a temperatura constante, mas ele muda o que? Ele muda a fase. No caso, nessa parte 3 aqui, a gente tem de novo calor sensível. Então, você fornece calor
calorias e você muda sua temperatura. Então, se a gente pegar a temperatura daqui e um pouquinho daqui para cima, você vai ver uma diferença. A gente sempre pega assim no gráfico, né? Um ponto X e um ponto Y. Então, você percebe que o Qzão está aumentando e a temperatura também. Já no caso aqui, o Q está aumentando, está indo para a direita, né? Já a temperatura se mantém sempre constante. É sempre esse mesmo valor aqui. Tranquilo? Então, essa é a diferença do calor latente para o calor sensível. Beleza? Vamos ver uma coisa muito importante, que é conservação dessa quantidade de calor, beleza? Vamos pensar o seguinte, a gente tem dois corpos aqui, beleza? Um corpo A e o corpo B. O corpo A, ele está mais quente, assim. Ele vai ceder calor para o corpo B até os dois alcançarem a temperatura de equilíbrio, até os dois alcançarem a mesma temperatura, beleza? Então, no referencial do corpo A aqui, o que ele cedeu por corpo B vai ser o que ele perdeu, certo? Então vai ser menos o que o B recebeu, menos o que B recebido, beleza? No caso que a gente está considerando isso daqui conservativo, esse valor vai ter que ser igual a menos esse valor. Então, não vai ter que ir valor para nenhuma coisa além do corpo A e corpo B, porque os dois estão isolados. O corpo A, o que acontece quando você não tem isso daqui isolado? O corpo A, ele vai ceder calor por B também, mas ele também vai ceder calor para o ar. Então, esse valor não é exatamente igual. O que o corpo A perde vai ser igual a menos o que o QB recebeu, menos o que o ar recebeu. Já no nosso caso, a gente está considerando isso isolado. Então, o que A perde é igual ao que o QB recebe, tranquilo? Então, se a gente passar isso daqui para cá, então, o que eu fui recebido no B, mais o que eu doei no A, vai ter que ser igual a zero, já que esse sistema é isolado. Então, a gente só pensar que o que o A cedeu vai ter que ser igual ao que o QB recebeu, né? É claro que esse Q cedido vai ser negativo, já que ele está perdendo calorias, beleza? Vamos tentar fazer um exercício agora, beleza? Vocês podem ler esse exercício aqui. Eu vou dar uma pausa agora. A partir do momento que vocês terminarem de fazer exercício, vocês pausem esse vídeo, por favor, e já comecem a fazer, que eu vou fazer junto com vocês. Eu vou tentar fazer isso daqui no Paint, eu não sei se vai ficar muito bom, mas vamos tentar aí, beleza? E aí, pessoal, tranquilo? Então, a gente aqui tá de novo. E vamos tentar fazer esse exercício. Eu passei ele para cá, né, para ficar melhor, para a gente não precisar ter que ir lá. E vamos tentar fazê-lo, beleza? Vamos ler primeiro o que está acontecendo nesse exercício. Primeiro, qual que é a ideia principal desse exercício? Não sei se vocês já ouviram falar quantas calorias que se você beber água gelada, você emagrece ou alguma coisa nesse sentido. Exercício ele vai basicamente nessa ideia. Quantas calorias são necessárias para aquecer um copo d'água gelada que está a 4 graus Celsius, é um copo de 200 ml, né, até a temperatura de equilíbrio do corpo humano, então 37 graus Celsius. Então, quantas calorias que esse corpo vai ter que gastar para passar a água para essa temperatura, para equilibrar a temperatura da água, já que o nosso corpo ele sempre gasta para manter essa temperatura, beleza? E é por isso, isso na verdade é bem interessante. No caso de um copo d'água, não faz muita diferença você, já vou dar spoiler aqui, mas não faz muita diferença você beber água gelada porque é muito pouca calorias. É muito pouca quilocalorias, né? Mas no caso de, por exemplo, países mais frios, não sei se vocês já perceberam isso, mas as pessoas comem mais ou consomem mais comida no frio, exatamente por causa disso. O corpo ele tende a manter uma temperatura
de 37 graus Celsius. Então, se o lugar lá fora está muito frio, ele vai ter que trabalhar bastante para tentar manter essa temperatura aqui, beleza? Então, vamos pensar nesse exercício aqui, ó. Eu tenho um copo de água com 200 ml de água e eu quero que isso daqui aqueça a temperatura do corpo humano, né? O corpo humano, na verdade, vai dar um jeito através de processos químicos de aquecer isso daqui até 37 graus, que é o que ele deixa tudo no seu corpo, a essa temperatura, beleza? Então vamos pensar aqui. Nesse caso, a gente não vai ter mudança de fase. A gente está bebendo água gelada, ela não está sólida, não é gelo, e a gente só vai estar esfriando, esquentando essa água, beleza? Então, a gente vai utilizar o calor sensível, beleza? Vou tentar escrever... Opa, saiu horrível isso aqui. É mais ou menos assim. Vai ficar horrível, mas... Imagina que isso daqui é um ponto vezes a variação da temperatura. Esse é o nosso calor sensível, beleza? Então, eu tenho aqui que 200 ml de água, eu vou ter que aquecer de 4 graus até 37 graus. Eu quero saber quanto de energia eu preciso para fazer isso, beleza? Lembrando que o calor específico da água é 1, tranquilo? Então, esse nosso Czinho aqui, vamos fazer o vezes um pouquinho mais bonita. Esse nosso Czinho aqui, no caso, seria 1, né? Como que a gente faz isso? Bom, primeiro, a gente já tem todos os dados, a gente tem, através disso, a gente tem a massa da água, a gente tem a temperatura inicial que a água vai ter, e a temperatura final que ela vai chegar. Eu tive que parar porque tinha muito barulho aqui fora. Beleza, agora a gente está voltando aqui, tranquilo? Então, a gente tem, através da ml do copo d'água, a gente vai conseguir encontrar a massa, né? A gente consegue saber a relação entre ml com massa. A gente tem a temperatura inicial da água, tem a temperatura final. A gente vai aquecer essa água de 4 graus até 37 graus, beleza? A gente quer saber quanto eu gasto de caloria para fazer isso. Tranquilo? Então, isso daqui vai ficar... Primeiro, vamos transformar esse 200 ml em massa, beleza? A água, a cada 1 ml de água, equivale a 1 grama. Então, isso fica muito fácil. A gente tem 200 gramas aqui. Beleza? A gente tem 200 gramas aqui, beleza? Então, 200 gramas vezes o calor específico da água, no caso é 1. A gente sempre tem que lembrar de olhar essas unidades, que vai virar de acordo com isso. Como a gente já está em grama, vai estar tranquilo. Como isso daqui também está em graus Celsius, vai estar tranquilo. Como a gente já vai ter esse valor em calorias, como a gente vai perceber. Se eu colocar tudo isso daqui, a grama vai cortar com a grama, vai sair 1 grau Celsius da variação da temperatura, que também vai cortar, vai ficar só calorias, beleza? Então, isso daqui vai dar em calorias. Vezes 37 menos 4. Beleza? Isso daqui dá quantos? Vamos primeiro fazer o que está dentro de parênteses, né? Quantos que dá 37 menos 4? Isso aqui é um menos. Menos 4 dá 33. Então vai dar 200 vezes 1 vezes 33. Quantos que dá
200 vezes 1, a gente sabe que vai dar 200, né? Mas quanto que dá 200 vezes 33? Vamos pensar o seguinte, para ficar mais fácil, eu vou fazer 200, fazer nesse lado aqui, vezes 33, beleza? Vamos tentar esquecer esse zero, depois a gente multiplica por 100, beleza? Quanto que dá 2 vezes 33? Vai dar 66. A gente vai ter mais os dois zeros, beleza? Então isso dá 6.600 calorias. Isso equivale a 6,6 quilocalorias. A gente sempre tem que lembrar que quilo equivale a 1000, né? Se lembrar de quilogramas, kilobytes, essas coisas. Sempre a gente pode perceber através disso daqui que se você beber 200 ml de água a 4 graus Celsius, vai fazer você perder 6,6 quilocalorias. Isso é muito pouco. É só a gente pensar basicamente quanto que um humano precisa de calorias por dia. A gente precisa de 2.000 quilocalorias. Você teria que beber muita água para isso. Mas vamos basicamente pensar, vamos multiplicar, quer ver? Vamos fazer basicamente assim. Vamos pensar o seguinte. Se você caminhar por mais ou menos uns 15 minutos, vai dar por volta de 50 quilocalorias. Então, isso comparado a beber água, você teria que tomar quantos copos d'água? Se a gente pegar 6,6 dividir por 50, né? A gente está considerando que correr ou caminhar por 50 por 15 minutos equivale a 50 quilocalorias. Basicamente dá mais ou menos isso. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, eu não sei. Mas quantos que isso vai dar? Vou fazer uma calculadora. Isso deu 7, mais ou menos 7,5 copos d'água. Então você vai ter que beber 7 copos e meio para conseguir equivaler a 15 minutos de caminhada. É só a gente pensar que cada copo desse equivale a 200 ml. Então, se você beber 5 copos, você já está bebendo 1 litro. Então, não vale muito a pena você tomar água. Para você conseguir emagrecer tomando água gelada, você teria que beber vários litros d'água. Provavelmente você ia morrer antes de conseguir. Beleza? Só vou dar os recados finais. Muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Comentem aí dicas ou algum exercício que vocês queiram que faça ou qualquer coisa nesse sentido. Nesse momento é meio difícil a gente conseguir se encontrar pessoalmente, até mesmo que a gente não deve fazer isso, né? Então eu recomendo que todos vocês que fiquem em casa nesse momento, né? Até mais, falou!